José teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Amém? Que Deus a todos abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Cristo. Rapidamente, antes de nós passarmos para a mensagem, tem um irmão que eu acredito que esteja frequentando a nossa igreja, e o nosso irmão o vereador Fernandinho, ele conseguiu um exame que esse irmão havia pedido, e o irmão Fernandinho não está encontrando o irmão, é Carlos Augusto dos Santos. O irmão está presente? Carlos Augusto dos Santos? Se não tiver, se tiver alguém que conheça esse irmão, saiba quem é, me procure por gentileza no final do culto, que o exame dele, para a honra e glória de Deus, está autorizado aqui. Irmãos, nós estamos no meio da campanha Casa de Paz, como você sabe, e a campanha já está terminando, né? Passa muito rápido. Hoje nós já estamos na 5ª mensagem desta campanha. Durante a semana nós teremos aí o 5º estudo, num total de 6. Então, semana que vem nós teremos a 6ª mensagem, e no outro domingo, dia 10, nós teremos aqui o culto dos testemunhos. Essa semana eu estava conversando no PG lá em casa, e a gente estava falando uma coisa que, na minha opinião, é a mais pura verdade. Você que é membro dessa igreja e você não está participando de Casa de Paz, você está perdendo. Mas você não está perdendo pouco, não. Você está perdendo muito. Porque, irmãos, tem sido abençoador. Tem sido uma experiência incrível poder estar em casas, em lares, compartilhando do Evangelho de Cristo, compartilhando da Palavra de Deus. Sem demora, irmãos, nós vamos hoje aprender um pouco com a vida de um personagem bíblico muito conhecido. Esse personagem é José. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5. Gênesis 45, versículos 4 e 5. Eu vou fazer essa leitura na Nova Tradução na linguagem de hoje. Você pode acompanhar pelo multimídia, mas por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 45, deixe ela aberta e durante a mensagem também continue com ela aberta. Diz assim: E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor.
Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Vamos ler junto, por favor. Volta o multimídia no versículo 4. Vamos juntos. E José disse: glória a Deus. Irmãos, não tem como conhecer a história de José inteira lendo apenas esses 2 versículos. Se você conhece, você entende e consegue compreender muito bem o que José está dizendo nessas palavras. Mas essas palavras de José, irmãos, são palavras já no desfecho, já no final, depois que muita coisa já havia acontecido na sua vida. Até aí, irmãos, quando José diz essas palavras, como diz o ditado, muita água já havia rolado. Muita coisa, irmão, já havia acontecido. José, ainda quando garoto, ainda quando jovem, ele é odiado, ele é invejado por seus irmãos. E ele começa a sentir na pele a consequência desse ódio, dessa inveja. E José atravessa, irmãos, uma grande parte da sua vida num período de grandes provações, num período de deserto. Mas eu não estou falando de qualquer deserto. O deserto que José atravessa é aquele, irmãos, que muitas vezes, eu e você, quando nós passamos, nós olhamos em volta e pensamos que estamos sozinhos, pensamos muitas vezes que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu daquilo que Ele havia nos prometido, que Deus não se importa conosco. E José passou por tudo isso, só que ele sempre foi fiel ao Senhor, e por ser fiel ao Senhor, Deus o honra. Não existe provação que dure a vida inteira. E a provação de José termina porque Deus o honra. E quando Deus o honra, e ele está diante de seus irmãos, e tem a oportunidade de se vingar, de reclamar, de murmurar, de fazer tantas coisas, José vira e fala para eles: não fiquem tristes, nem aborrecidos, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou para cá. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos com a vida de José é que José nos ensina a ser submissos à vontade de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus sabe de todas as coisas. Nós servimos a um Deus, meu amigo, meu irmão, que esse Deus ele é perfeito. Ele sabe tudo o que faz, no tempo em que faz. E talvez aquilo que você esteja passando hoje você não consiga enxergar. Mas eu quero te desafiar a, independente do que esteja acontecendo na sua vida, não murmure, não desanime, não esmoreça, não perca a sua fé, não saia do foco, não se perca. Espere o que está acontecendo, espere o tempo de Deus na sua vida, porque vai chegar um momento na sua vida em que você vai olhar para trás, você vai fazer uma leitura de tudo aquilo que aconteceu e você vai dizer: agora eu sei exatamente por que Deus permitiu que eu passasse por isso, por isso, por isso e por isso. Deus tinha um propósito na minha vida, mesmo que eu não enxergasse, e hoje eu enxergo. E esse tempo na sua vida, ele vai passar em nome de Jesus. Você
acha que você tem uma família problemática? Quem são seus parentes? Quem são seus antepassados? Tem muito problema na sua família ou já teve muito problema na sua família? Tem certas coisas que acontecem na sua família que você chega a pensar, isso aqui eu acho que não acontece mais em nenhuma família, é só na minha. Deixa eu te dizer uma coisa. José, ele tinha uma família muito problemática. E eu não me refiro apenas à casa de José, eu me refiro inclusive aos seus antepassados. Só que os antepassados de José, irmãos, eram nada mais, nada menos que aquele que vocês estão vendo ali. José era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E se você conhece a história, principalmente o livro de Gênesis, e você vai ler um pouquinho sobre a vida de cada um desses personagens, irmãos, tem momento que é muita confusão que acontece nessas famílias. E eu quero te convidar a relembrar um pouquinho. Abraão, você conhece a história de Abraão? Abraão foi casado com Sara. Sara não podia ter filhos. Certa vez, em Gênesis capítulo 18, você vai encontrar essa história. Abraão recebe 3 anjos. E esses anjos chegam até Abraão para fazer uma promessa na vida de Abraão. E a promessa era que Sara teria um filho. Só que enquanto os anjos estão falando com Abraão, Sara está escondida, está ouvindo o que os anjos diziam. E Sara começa a rir. Mas ela começa a rir porque ela não cria naquilo que o anjo estava dizendo. Como a Bíblia diz, a Bíblia é muito bondosa, a Bíblia não chama ninguém de velho. A Bíblia diz que Sara era avançada em dias. Então Sara era avançada em dias, irmãos. Abraão era avançado em dias. Em outra palavra, no português claro, eles eram velhos. E eles olhavam para as circunstâncias dele. E quando o anjo dizia para Abraão que Sara teria um filho, Sara começou a rir. Sara começou a rir. O anjo, ouvindo que Sara estava rindo, ele vira para Abraão e faz uma pergunta assim: por que a sua esposa está rindo? Por acaso haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu vou repetir. A pergunta que o anjo faz para Abraão: por acaso haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Talvez a forma que você entrou aqui hoje, talvez aquilo que você esteja passando na sua vida, talvez aquilo que você esteja enfrentando, talvez as suas provações, o seu deserto, a sua crise, seja lá o que for, as circunstâncias em volta fazem com que você olhe para tudo que está ao seu redor e pense que não tem mais jeito, e pense que nada mais que está acontecendo possa se reverter. Queridos, eu não sou um anjo. Eu estou muito longe de ser um anjo, mas eu vou fazer para você a mesma pergunta que o anjo fez para Abraão. Por acaso haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Queridos, nós servimos a um Deus que não há impossíveis, que não tem nada difícil, que não tem nada que Ele possa mudar, que não tem nada que Ele não possa reescrever, que não tem nada que Ele possa mover os céus e a terra e de uma hora para outra fazer mudar tudo o que acontece na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse era o Deus de Abraão, esse era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é o nosso Deus nos dias de hoje. Só que Abraão e Sara, irmãos, eles nos dão um exemplo negativo. É um exemplo do que pode acontecer na nossa vida quando a gente não consegue esperar a promessa de Deus na nossa vida. Se você conhece a história, você vai ver que em algum momento, mesmo antes tendo feito a promessa para Abraão, Sara se precipitou. Sara se precipitou. Sara tinha uma serva, essa serva chamava Agar. Ela tem uma brilhante ideia, ela chega para Abraão e fala: Abraão, agora você vai pegar a minha serva, você vai fazê-la de mulher, você vai ter relações com ela, e o filho que ela tiver com você, esse vai ser o tão famoso filho que o Senhor nos prometeu, porque realmente eu não posso ter filhos. E ela se precipita, irmãos. Abraão obedece. Sara, desse relacionamento, dessa relação entre Abraão e Agar, nasce Ismael, que não é esse que vos fala. E coitado, irmão, Ismael não tinha culpa de nada, Agar não tinha culpa de nada. Mas Abraão e Sara nos dão um exemplo negativo daquilo que pode acontecer quando nós não esperamos as promessas do Senhor. O tempo passa.
Ismael cresce, mas Deus tinha feito uma promessa. O nosso Deus não é Deus pela metade, o nosso Deus não é Deus que não cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele havia prometido um filho para Abraão que não era Ismael. E aí Sara, mesmo sendo avançada em dias, mesmo sendo velha, mesmo não tendo mais os costumes das mulheres, ela é engravida e ela aí sim tem um filho que é o cumprimento da promessa de Deus para a vida dela, e esse filho é Isaque. Só que ela já havia se precipitado, irmãos, e eu digo, Agar e Ismael não tinham culpa de nada, mas Sara começa agora a colher as consequências daquele ato seu de precipitação. Deus havia prometido um filho, esse filho não era Ismael, ela não tinha que procurar mexer em nada, irmãos. E muitas vezes acontece na nossa vida a mesma coisa. A gente, vê de esperar o tempo de Deus, a gente tenta mexer com as nossas mãos, com os nossos braços, naquilo que só Deus pode fazer, a gente só faz lambança, irmãos. E a gente às vezes só consegue estragar aquilo que poderia ser perfeito aos olhos de Deus. E Abraão e Sara, principalmente Sara, começam a colher agora as consequências desse ato. Sara começa a ficar incomodada com Agar. Antes Agar era a solução dos problemas, agora Agar é o problema dela. Antes Ismael era a solução do problema, agora Ismael é um problema na vida dela. Ela começa a sentir inveja daquela criança, ela começa a ficar incomodada com aquela mulher. E numa atitude cruel, ela chama Abraão e ela convence Abraão a mandar embora Agar e Ismael. Abraão obedece a Sara. Abraão era um esposo muito obediente. Abraão obedece a Sara. Ele manda embora Agar e Ismael. Só que, irmãos, as consequências dessa atitude, que é uma atitude de quem não soube esperar o tempo de Deus, nós temos consequência até hoje na humanidade. O racha, a divisão que tem entre Ismael e Isaque, irmãos, gera consequências até os dias de hoje na humanidade. Você consegue perceber o que o homem é capaz de fazer quando ele se precipita à vontade de Deus, quando ele se precipita ao tempo de Deus, quando ao invés de ele esperar o tempo de Deus, ele busca resolver as coisas com as suas próprias mãos. Sara e Abraão nos dão um exemplo negativo em relação a isso. Só um minuto, irmãos, eu preciso beber água. Esse era o bisavô de José. Vamos continuar a geração. Vem Isaque. Abraão fica velho, manda chamar uma mulher para Isaque. Trazem Rebeca, que também era prima de Isaque. Isaque se casa com Rebeca. Dessa relação nasce um casal de gêmeos. Você conhece a história? Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, era o mais velho, era aquele que nasceu primeiro. Colado a ele nasce Jacó. E esses irmãos crescem, irmãos. E ali naquela família nós temos mais um problema. Sabe qual é o problema? É o maternalismo de Rebeca, que era muito protetora de Jacó, amava mais a Jacó do que a Esaú. E ela fazia diferença no tratamento. A forma que ela tratava Jacó não era igual à forma que ela tratava Esaú. Certa vez, ela convence Jacó, monta um plano para que ele roube a bênção do seu pai, a bênção de Isaque, que seria no lugar que seria prometida a Esaú. Eles enganam Isaque, a mãe junto com o filho enganando o pai, e consegue a bênção que seria de Esaú. Preste atenção, trazendo para mais um contexto familiar dos nossos dias. Não faça diferença, se você tem mais de um filho, não faça diferença entre um filho e outro. Não ame mais um filho do que o outro. Se você tem mais de um neto, não ame mais um neto do que o outro. Porque você pode ter grandes consequências disso, por mais que hoje você não consiga enxergar. Hoje nós conseguimos perceber em algumas famílias essa diferença, irmãos, de tratamento. Aqui está o filho, e esse aqui é o querido, é o protegido. Tudo para esse é mais fácil. A disciplina para esse é mais leve, o carinho, o cuidado para esse tem um toque diferente. Esse aqui é o rejeitado, ele não presta, ele não vai servir para nada, ele não tem carinho, tudo para ele é mais difícil. E essas crianças, irmãos, elas crescem dentro do mesmo lar, dentro do mesmo ambiente, aí elas ficam adultas, um prospera na vida, o Senhor está na vida dela, ela segue a Deus, ela abençoa a Deus, a outra ela se desvia do caminho do Senhor, ela começa a se meter em traumas, em traumas emocionais, em problemas de cura. E aí eu te pergunto, onde está a culpa de tudo isso, irmãos? Muitas vezes a culpa foi do pai, que ao invés de amar os filhos de igual modo, ele fez diferença entre um e outro.
Meu querido irmão, meu querido amigo, não faça diferença entre um filho e outro, entre um neto e outro, entre um sobrinho e outro, entre ninguém. Porque nós temos exemplo na Bíblia dos problemas que se criaram em uma família por diferenças de tratamento dos pais para os filhos. Jacó tem que sair fugido. E aí ele vai para a casa do seu tio Labão. E aí, irmãos, ele paga um pouquinho dos seus pecados lá com Labão. Tem gente que fala muito da sogra, né? Mas não queira ter um sogro como Labão. Não queira ter um sogro como Labão. Jacó chega lá e ele se apaixona por Raquel. E Labão chama ele, percebe que ele já está de olho na filha e fala: olha, eu tenho uma proposta excelente para você. Você trabalha 7 anos de graça para mim, em troca eu te dou a minha filha Raquel. Não vai se empolgar não, hein, Rogério, é só o mesmo nome. E você trabalha 7 anos de graça para mim, em troca eu te dou Raquel como mulher. E Jacó aceita. Jacó aceita. Hoje em dia, irmãos, uma boa conversa você já leva a menina. Você que é jovem, você que é adolescente, antigamente não era assim. E Jacó aceita trabalhar 7 anos para ter Raquel como esposa. Passa os 7 anos, irmãos, Labão chama Jacó, nós precisamos ter uma outra conversa. Eu tenho uma outra filha, essa filha é a mais velha, é a Lia. Eu não posso casar Raquel, sendo Raquel a filha mais nova. Então, ao invés de te dar Raquel, eu vou te dar Lia. Irmãos, pegando um vocabulário dos adolescentes, Lia devia ser muito ruim, irmãos. Porque Jacó trabalha 7 anos e não aparece nenhum abençoado para querer levar Lia, irmãos. Mas Jacó aceita a proposta. Aceita a proposta. Ele recebe Lia como esposa. E Labão faz uma nova proposta. Você trabalha mais 7 anos. E aí eu te dou Raquel e você fica com as 2. E Jacó aceitou, irmãos. Trabalhou mais 7 anos, dando um total de 14 anos. E depois de 14 anos ele consegue se casar com a mulher que ele amava. E agora ele passa a ter 2 mulheres. Coitado. Se uma já dá trabalho, imagina 2, irmãos. E Jacó fica com 2 mulheres agora. Me perdoe, as mulheres. Quer ver confusão? Deixa a mulher junta por um tempo, irmãos. E Lia e Raquel morando debaixo do mesmo teto. Começa uma confusão entre elas, irmãos, uma disputa entre elas. E a disputa era para ver quem fazia mais filho. Só que Raquel, coitada, Raquel não podia ter filhos. E Lia, irmãos, Lia era igual coelho, tinha filho um atrás do outro. E Lia, irmãos, cada filho que ela tinha, ela fazia desse filho um troféu. Ela vinha com o filho no braço, né? Ia até Raquel: olha, irmã, olha como esse é bonito, é cabeludo, ó, nasceu com mais de 4 quilos. Aí vinha outro: olha esse aqui, como ele é bonito, a cara do pai. E Raquel, irmãos, ia sofrendo dia após dia, porque ela não podia ter filho. Para piorar a confusão, certa vez Raquel tem uma brilhante ideia, você já ouviu essa história eu falando aqui. Raquel tem uma serva, ela chama Jacó: Jacó, eu não estou conseguindo ter filho, mas eu tenho uma serva. A minha serva pode te dar filhos e eu vou cuidar deles como se fossem meus filhos. Vai lá, Jacó, e pega a minha serva. E Jacó vai lá e faz o filho na serva de Raquel. Do outro lado, Lia já estava cheio de filhos, mas não, eu também tenho serva. Jacó, vem cá, fica também com a minha serva e faça filhos com ela também. E vai lá o pobre do Jacó e faz mais filhos, irmãos. Morreu, Jacó morreu. Nessa brincadeira, irmãos, nascem 12 filhos homens e uma filha mulher ainda, que também é filha de Lia. Conclusão: Lia teve 6 filhos homens e uma mulher, Raquel 2 filhos e cada serva 2 filhos. Total 12 filhos homens e uma filha mulher. Quem é um desses 12? José. Chegamos em José. Agora eu vou começar a mensagem.
Jacó continua errando, irmãos. Jacó não aprende. Opinião minha, se você discorda, eu te respeito. É a minha interpretação em relação ao texto. Jacó faz com José o mesmo que sua mãe fez com ele. Sua mãe era maternalista, era superprotetora, fazia diferença entre ele e Esaú. Ele faz o mesmo com José. Ele protege José. José era filho de Raquel, irmãos, era a mulher que ele amava, era a mulher que ele trabalhou 14 anos. Mas ele começa a fazer diferença entre José. Na minha interpretação, se você, a sua não é essa, eu respeito, mas na minha interpretação do texto bíblico, irmãos, Jacó é um pai superprotetor, é um pai que tem zelo demais, que tem cuidado demais, que tem preocupação demais com José e não tem com os outros. O que acontece? Os outros ficam com ódio e com inveja de José, e por pouco, irmãos, não acontece uma tragédia. Hoje em dia, o que a gente mais vê no jornal, na televisão, na internet, é tragédia entre famílias, irmãos. É tragédia entre famílias. Às vezes é o filho matando a mãe, o filho matando o irmão, é tanta coisa, e você, quando vai procurar a raiz do problema, irmão, muitas vezes é uma coisa que começou muito simples, mas ela foi crescendo e tomando proporção. E José, que não tinha culpa, ele começa a ser odiado pelos seus irmãos. Eu quero falar de 3 fases da vida de José. Pode passar, por favor. 3 fases. A vida de José, ela tem 3 fases. Eu queria que você repetisse para que você memorizasse. A primeira fase é a fase dos sonhos. Repete comigo. A fase dos sonhos. A segunda fase da vida de José é a fase das provações. Repete comigo. E a terceira fase da vida de José é a fase da honra. Eu quero falar primeiro sobre os sonhos, irmãos. Como todo garoto, nessa época da história, José devia ter uns 17 anos, como todo garoto, José tinha seus sonhos. Ele tinha seus projetos, ele tinha pretensões para o futuro. Exemplo disso é você parar para conversar com um menino de 17 anos, ou uma menina de 17 anos. Ela vai te falar dos sonhos que ela tem em relação à formação, né, à faculdade, à formação profissional, à carreira, à família. Tem tantos sonhos, irmãos. E José, ele tinha os deles. Só que, além dos nossos sonhos, irmãos, isso é uma chave espiritual, tá? Muitos vivem a vida inteira e não conseguem entender isso. Além dos nossos sonhos, aquilo que nós desejamos para nós mesmos, existe uma chave espiritual que nós precisamos entender o que Deus sonha para a nossa vida. O que eu quero, às vezes eu consigo enxergar muito claro, mas o que Deus quer? E quando eu faço esse link, essa comparação, o que eu quero tem a ver com o que Deus quer para a minha vida? Então José, ele tinha sonhos para a sua vida, como um garoto, como um jovem, mas o Senhor também tinha sonhos para José. O Senhor tinha um propósito na vida de José. E até porque o Senhor conhecia o coração dele, irmãos. Ele não era culpado por ser odiado, por ser invejado por seus irmãos. Às vezes eu vejo um José até inocente demais, principalmente quando ele conta o sonho. E o Senhor tinha um propósito para a vida dele. E certa vez ele tem 2 sonhos. 2 sonhos. E ele chega com a maior inocência para contar isso diante de seus irmãos e de sua família. O primeiro, ele fala que ele sonhou que ele estava com os irmãos lá no campo malhando trigo. E de repente ele fazia um feixe de trigo. Esse feixe de trigo era o que ele colhia. E o feixe de trigo dele ficava em pé. E em volta do feixe de trigo dele, os feixes de trigos dos irmãos deles se curvavam diante do feixe de trigo dele. Ele vai e conta isso para os irmãos. Depois ele tem um sonho muito simples, era que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E ele chega numa família reunida, imagina a família reunida à mesa, e ele fala, olha, eu tive um outro sonho. E os irmãos já começam a cutucar um outro, vamos lá, o que vem agora? Ele fala, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Ele tinha 11 irmãos, os irmãos viram um para o outro, começam a contar e falam, então nós vamos nos prostrar diante de você, você vai reinar sobre a gente. E ali o ódio e a inveja cresce cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos sonhos. Não tem só sonho quem tem 17 anos. Eu não tenho mais 17 anos, eu tenho sonhos na minha vida. Você pode ter 50, 60 anos e ter sonhos na sua vida. Você pode ter 90 anos e ter sonhos na sua vida. Todos nós sonhamos. Só que acontece, irmãos, conosco, que muitas vezes a nossa vida ela caminha para muito longe daquilo que nós temos sonhado. Exemplo disso, se você tem um pouco mais de experiência de vida, talvez você não seja mais um garoto de 17 anos, para para pensar em tudo aquilo que você sonhou quando você era jovem e ver se hoje a tua vida caminha em sentido de tudo aquilo que você sonhou. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida vai em caminho muito contrário àquilo que nós sonhamos. São as dificuldades da vida, são as provações, são as tempestades, são os problemas do dia a dia que muitas vezes nos levam para muito longe daquilo que nós sonhamos. Para muito longe. E quando isso acontece, irmãos, muitas vezes nós enterramos os nossos sonhos. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estejam com os sonhos de vida enterrados. Eu quero te dizer que nós servimos a um Deus, e esse Deus ele está presente na história. Ele estava presente na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José. Ele está presente na nossa vida aqui hoje. O que eu falo, eu não falo pelo poder das minhas palavras, eu falo pelo poder que existe nesse Deus. Nós servimos um Deus que hoje, talvez Ele queira desenterrar os seus sonhos. Talvez Ele queira trazer à sua memória aquilo que você um dia sonhou e hoje a sua vida caminha para um caminho bem distante disso. Ele queira desenterrar hoje os seus sonhos para que você saia daqui fortalecido, para que você saia daqui mais determinado, para que você saia daqui convicto que você tem um Deus que mesmo que a sua vida hoje caminhe para muito longe daquilo que você gostaria, Deus pode mudar ainda essa realidade. Só que deixa eu te dizer uma outra coisa sobre sonhos. Se o sonho que estiver enterrado, ele é um sonho apenas seu e não de Deus, meu irmão, que ele continue enterrado. E que hoje você também descubra os sonhos de Deus para a sua vida. Porque a nossa vida só tem sentido pleno, irmãos. A nossa vida só tem alegria plena. A nossa vida só tem satisfação. A nossa vida só tem uma realização quando a gente consegue viver os sonhos de Deus na nossa vida e não os nossos sonhos que não são os de Deus. Certa vez, recentemente, o pastor Jaziel estava pregando uma mensagem aqui e ele contou uma experiência de vida dele. Ele disse que quando ele era garoto, um dia passou pela cabeça dele ser um arquiteto. Era um sonho que ele tinha de garoto. E disse também que por muitas vezes na vida dele, ele dizia para todo mundo, em bom e alto som, que a última coisa que ele seria na vida seria pastor. Ele dizia, não, eu nunca vou ser um pastor. Só que o arquiteto, irmãos, era o sonho dele, o pastor era o sonho de Deus. Em determinado momento ele deu ouvido e conseguiu entender qual era o sonho de Deus para a vida dele. E hoje ele vive uma vida plena porque ele vive o sonho de Deus na vida dele. Só que diferente desse episódio, muitos caminham numa vida frustrada, numa vida sem expectativa, numa vida sem perspectiva nenhuma, porque ao invés de procurarem descobrir quais são os sonhos de Deus para a sua vida, elas preferem viver os seus sonhos. E às vezes, irmão, insistem nisso, e às vezes você se machuca, às vezes você passa por provações, passa por dificuldades, quando às vezes a única saída, querido, seria você largar isso. Deixe isso para trás. Deixe isso para trás, faz uma nova página na sua vida e passa a viver aquilo que Deus quer, e não mais o que você vem sonhando. Hoje é a noite de você enterrar os seus sonhos e desenterrar os de Deus para a sua vida. A segunda fase da vida de José foi a fase das provações. Irmãos, que fase? Fazendo um estudo, provavelmente essa fase vai dos 17 aos 30 anos, aproximadamente. 13 anos de provações. E como eu disse no início da mensagem, irmão, não é qualquer provação não é qualquer deserto não. Como eu disse, desde garoto ele começa a conviver com a inveja, com o ódio dos irmãos. Esse ódio, irmão, se transforma num pensamento de morte. Esse ódio se transforma num pensamento de morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes na nossa vida acontece algo ruim.
que a gente recebe aquilo e não gostaria de receber. Mas às vezes aquilo é um livramento, irmãos, para que não aconteça algo pior. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue entender que até aquilo de ruim que às vezes acontece na sua vida, ruim na sua perspectiva, é Deus agindo para que algo pior não aconteça com você? Foi o que aconteceu com José. José ele vai até o campo, seu pai manda ele até lá para saber notícias dos seus irmãos. Quando ele está apontando de longe, os seus irmãos começam a tramar a morte de José. Eles começam a combinar, lá vem aquele sonhador, aquele moleque marrento, nós vamos acabar com a vida dele agora, e começam a planejar a morte de José. E na discussão lá, como que nós vamos matar José, tem um poço aqui, joga ele no poço. Irmão, ninguém é jogado num poço com carinho, você sabe muito bem disso. José provavelmente apanha de seus irmãos e é jogado no poço. E ali ele vive literalmente uma fase da sua vida no fundo do poço. No fundo do poço. Às vezes, irmãos, a gente passa uma situação tão difícil na nossa vida, que às vezes a gente pensa, tá? A gente pensa que a gente chegou no fundo do poço. Só que às vezes nós ainda não chegamos, irmãos. Às vezes ainda tem algo ainda mais pesado para acontecer. E Deus, sabe o que Deus faz com a gente? Deus mostra que não por nós mesmos, mas pela força dEle, nos momentos mais difíceis ainda, que a gente vai além do que a gente poderia imaginar, a gente encontra a força de onde a gente nem imagina, de onde a gente não conseguia enxergar, porque é Deus que nos fortalece. José estava no fundo do poço e aconteceu algo ruim com ele, que foi ser vendido como escravo. Mas o ser vendido como escravo era um livramento. Porque se ele não fosse vendido como escravo, ele poderia morrer na mão de seus irmãos. Irmãos, olha só, ser vendido como escravo é tirar a dignidade do ser humano. É tirar o ser humano do papel dele como gente e trazer ele para um papel de objeto, irmãos. José perde a sua dignidade. José é arrancado do relacionamento de sua família. É tratado como um objeto e é vendido como um escravo. Não sei você, eu tenho costume de ler a Bíblia e ficar imaginando como que aquilo aconteceu. Eu imagino José preso, indo numa carruagem, numa carroça, sei lá o que for, e a cada passo que aquela carruagem dava, José olhava para trás e via seus irmãos. E talvez pensando que ali seria a última vez que ele os veria. E o seu pai ele já tinha deixado de ver desde quando saiu de casa. Os irmãos José tiram a dignidade de José. Você agora começa a entender o peso daquelas palavras que nós lemos no início dessa mensagem. Se você não conhecia José, está conhecendo a história agora, você consegue começar a imaginar o peso que tem aquela palavra de José que nós lemos no início dessa mensagem. A aprovação não termina aí. José chega no Egito e é vendido como escravo, é vendido para Potifar. Ele vai trabalhar para Potifar, que era um oficial do faraó. E é lógico, irmãos, que depois que tudo acontece, a gente consegue enxergar e ver o que Deus estava agindo, mas às vezes, quando a gente está vivendo, no momento a gente não consegue entender. E ali tem quase certeza que José não estava conseguindo entender ainda qual era o propósito de tudo aquilo que ele estava vivendo, mas uma coisa ele não abriu mão, que foi a sua fidelidade, irmãos. José sempre se manteve um homem fiel. E na casa de Potifar, irmãos, quando eu vejo lá na frente José sendo governador do Egito, um menino que com 17 anos foi vendido da sua família, eu pergunto aonde esse garoto adquiriu algum tipo de experiência para ser governador. Foi na casa de Potifar, irmãos. Tudo aquilo que você imagina que José precisava aprender para um dia ele se tornar governador do Egito, ele aprende na casa de Potifar. Ele aprende a língua, ele aprende os costumes, ele vai crescendo de cargo, você pode acompanhar isso. Ele se torna um administrador de Potifar, ele vira um mordomo. E ali, irmãos, tudo que ele vinha aprendendo um dia seria fundamental para onde Deus iria colocá-lo. Só que as circunstâncias eram ruins. Consegue entender que mesmo nas circunstâncias ruins a gente consegue aprender alguma coisa? Irmãos, Deus tem uma facilidade imensa de ensinar a gente na provação. Às vezes, em um mês de prova, você não aprende o que você aprende em 10 anos de vida. Às vezes, em um mês de deserto, você não aprende. Às vezes, em um mês de deserto, você cresce, você aprende aquilo que você não aprende em 10 anos de vida. Não acabou por aí.
José foi assediado sexualmente pela esposa de Potifar, você também conhece a história. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que quando você estiver passando uma provação, Deus talvez Ele vai usar determinadas coisas para que você perca o seu caráter, para que você negocie os seus valores. Passa uma crise financeira muito grande. Muitas vezes o diabo ele vai colocar uma oportunidade para você ser desonesto e você adquirir um dinheiro de forma errada. Passa uma crise conjugal e muitas das vezes a área que você mais vai ser assediado vai ser a área do relacionamento. Porque aquilo que o diabo pode usar para te fazer cair vai ser talvez aquilo que esteja justamente de acordo com o que você está vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores. Querido, chegue em casa, muitas vezes com o coração partido, sem ter o que dar para a sua família. Mas nunca traga para dentro da sua casa um dinheiro que ele não foi ganho honestamente. Passe a crise conjugal, por mais difícil que seja. Busque ajuda em tudo aquilo que a igreja possa oferecer. Mas não abra mão de um voto que um dia você fez diante de Deus. Não negocie seus valores. José, ele é assediado, ele foge da esposa de Potifar e ele vai parar na prisão. Irmãos, agora é o fim de vez, né? Não existe nada tão ruim que não possa piorar, diz um ditado. Mas na prisão, José tem o último teste, eu entendo dessa forma, que Deus precisava que ele passasse para antes dele chegar no lugar que Deus iria colocá-lo. Eu estava dizendo essa semana a gente estava estudando sobre provações no pequeno grupo, sobre a vida de Jó. Eu estava dizendo, irmãos, eu usei essa palavra para expressar o que eu queria dizer. Existem provações que são circunstanciais. Se você ganha R$1.000 por mês e você começa a gastar 2.000, você vai viver uma crise financeira. Mas quem causou ela foi você mesmo. E às vezes você vai passar uma provação, uma crise financeira que você mesmo causou. Mas quando eu leio a palavra de Deus, quando eu estudo a vida de Jó, que foi o personagem dessa semana, quando eu estudo a vida de José, eu entendo, irmãos, que tem determinados momentos difíceis na nossa vida que Deus nos dá. Que Deus nos dá com um propósito divino, que muitas vezes naquele momento a gente não entende, mas aquilo serve para nos preparar para aquilo que Deus tem lá na frente. Não sei o que você crê, irmãos, em relação a isso. Eu creio, pelo que eu vejo da palavra de Deus, que tem situações que a gente passa, porque através dessa situação, Deus quer nos ensinar, ou quer nos preparar para aquilo que Ele tem para a gente. E deixa eu te dizer uma coisa também no que eu acredito. Muitas vezes você pode cair no meio do caminho e não receber o que você tinha para receber de Deus, porque você não soube passar, ou não foi fiel o suficiente para passar por aquilo que Ele tinha para você. José, ele não negocia os seus valores. Ele não abre mão da sua dignidade. Ele não abre mão da sua fidelidade. Quando ele está na prisão, ele interpreta 2 sonhos, um de um padeiro e um de um copeiro. Nesses 2 sonhos, um ia morrer, o outro ia ser restituído ao palácio. Acontece o que ele fala. Um morre, o outro volta para o palácio. E um tempo depois, esse que volta para o palácio, quando o faraó tem um sonho, ele se lembra de José. Então, na prisão, irmãos, mesmo numa provação, na prisão ele teve a oportunidade que ele precisava para que Deus colocasse ele onde ele queria. Faraó chama José até a presença dele, conta os sonhos. José tinha um dom que era dado por Deus, que era o dom da revelação dos sonhos, e José consegue revelar aquele sonho. Você também conhece a história, o sonho da vaca gorda, da vaca magra, etc. E naquele momento, irmãos, Faraó, ele vê em José algo divino. Se você ler o texto, você vai
perceber que da boca de Faraó sai palavras dizendo que em José há uma presença de um Deus. E isso, irmãos, vem da boca de um ímpio. E Faraó coloca José como o segundo maior homem do Egito, abaixo apenas dele. Abaixo apenas dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu não tenho a menor condição de definir o agir de Deus, mas algumas coisas a palavra de Deus me dá de certeza para eu falar. Uma dessas é o que eu vou falar agora. Deus sempre vai honrar aquele que é fiel a Ele. Irmãos, Deus sempre vai honrar aquele que é fiel a Ele. Vamos voltar para o nosso texto? Gênesis 45, versículos 4 e 5. Agora que você ouviu toda a história, eu quero ler de novo o que José fala quando ele está diante de seus irmãos. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de eu ser trazido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Irmão, José estava com poder nas mãos. Você não tem ideia do tamanho do poder que José tinha nas mãos dele. Ele poderia prender seus irmãos, ele poderia acabar com aquela família de vez, com aqueles irmãos, ele poderia fazer tanta coisa ruim. Mas José perdoa. José perdoa os seus irmãos. Tem crente, irmãos, esperando ser honrado pelo Senhor para se vingar do outro. Tem crente que está esperando ser honrado pelo Senhor com o coração cheio de vingança, cheio de ódio, porque naquela provação alguém feriu ele, alguém fez alguma coisa contra ele. Meu irmão, se o teu coração está desse jeito, Deus não vai te honrar. Deus não vai te honrar. Nada contra quem gosta. É até uma música bonita. E todo mundo aqui sabe de cor. Quem te viu passar na prova e não, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você nu. Meu irmão, no Evangelho de Cristo não existe plateia e palco. No Evangelho de Cristo todos nós somos iguais. No Evangelho de Cristo não existe vingança gospel, irmãos. Eu não tenho que esperar ser honrado pelo Senhor para eu fazer com que aquela pessoa que não me estendeu a mão se arrependa. Que cristianismo é esse, irmãos? Irmãos, como nós temos hoje problemas, pessoas que enfrentam problemas de relacionamentos, principalmente na família. Principalmente na família. É um pai que tem uma briga com o filho, aí o filho se vira contra o pai, passa anos e anos com a relação cortada, sem falar com o pai. Aí daqui a pouco esse filho vira pai também. Aí ele começa a tirar o neto de ver o pai, de ver o avô. É um homem e uma mulher que se juntam num relacionamento conjugal, tem um filho, infelizmente acontece um divórcio. Aí a mulher, por vingança, ela afasta totalmente a criança do pai. São irmãos que em algum momento na vida tiveram um problema de relacionamento, cortaram a relação, e às vezes já passam 20 anos sem a pessoa falar com o irmão. Sem contar a quebra de relacionamentos na nossa vida na igreja,
no nosso ambiente de trabalho, as ofensas, que muitas vezes somos nós que ofendemos, ora somos nós que somos ofendidos. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: se você estiver no altar oferecendo a sua oferta, e ali você se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, sai daí, vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois você volta e você entrega a sua oferta no altar. Essa oferta, irmão, significa adoração. Em outras palavras, o texto é o seguinte: se você estiver adorando a Deus na sua igreja, na sua casa, aonde você estiver, e você estiver com a sua mão levantada, de joelho, adorando ao Senhor, se ali naquele momento você se lembrar que você tem algum relacionamento quebrado com quem quer que seja, para a sua adoração, se conserta diante da pessoa, depois você vem e continua a me adorar. Irmãos, não tem como se enganar. Eu não tenho como adorar a Deus, eu não tenho como ter comunhão com Deus, eu não consigo ter comunhão, muitas vezes, com quem está dentro da minha casa, com quem é do meu próprio sangue. Eu quero que você seja ministrado agora, você já foi ministrado na palavra, chamar o Tião aqui, eu quero que você seja ministrado através de uma música, que vai falar sobre o perdão. Essa música, irmãos, é a mensagem. A mensagem não está parando para o Tião cantar. Essa música está junto com a mensagem. Faça dessas palavras, dessa letra, a continuidade daquilo que eu preguei até aqui. Glória a Deus. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração, e agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Meu irmão, a vida ela é sempre feita de momentos bons e ruins. Na vida você vai ter os momentos de festas e você vai ter os momentos de tristezas.
Você sempre vai celebrar, vai se alegrar, mas em algum momento você também vai passar dificuldade. Já disse que as provações muitas vezes são testes de Deus para a nossa vida, porque Ele quer que a gente aprenda algo com isso. Mas eu enxergo também, irmãos, que muitas vezes a aprovação é necessária para que quando o Senhor tire a gente de lá, a gente nunca esqueça de onde o Senhor nos tirou. Aquele que chega para Cristo mais arrebentado, às vezes é aquele que é mais apaixonado por Cristo, porque quando ele olha para o passado dele, ele sabe exatamente de onde Deus tirou ele. Eu nasci no lar evangélico, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, nasci numa família cristã, mas ninguém nasce crente, ninguém nasce convertido. E teve um momento que eu precisei fazer as minhas escolhas, irmãos. E mesmo nunca tendo vivido lá no mundo, eu olho para trás e eu vejo como que a minha vida poderia estar perdida se não fosse Cristo. Como que minha vida poderia estar perdida se em determinado momento eu não conseguisse entender quais são os sonhos de Deus para a minha vida e tivesse aberto mão dos meus sonhos. E deixa eu dizer uma coisa, eu não quero falar isso para te entristecer, pelo contrário, eu quero falar para te desafiar. Às vezes, querido, a chave espiritual para aquilo que não dá certo na sua vida, muitas vezes é um relacionamento desfeito. É uma mágoa carregada há anos e anos, que o Senhor às vezes espera que você coloque isso a limpo, que você resolva isso. E às vezes é isso que o Senhor está esperando para que Ele mude a sua vida, mude a sua sorte. E para a sua vida passe a ter sentido, aquilo que dá errado pare de dar errado. Nós não vamos fugir dos momentos difíceis, todos nós vamos passar por momentos fáceis e por momentos difíceis. Mas faz uma diferença enorme, enorme, irmãos, aquele que passa um momento difícil com Deus e aquele que passa um momento difícil sem Ele. Sem Ele. Quem já viveu os dois lados da moeda consegue entender o que eu estou dizendo. Quem já conseguiu voar acima da tempestade consegue entender o que eu estou dizendo. Porque nos nossos momentos de maiores dificuldades, querido, a força não vem de nós. A força vem do Senhor. Tem momento que a gente passa que o abraço do próximo não resolve, que a palavra do próximo não resolve, que nada nos consola a não ser a presença de Deus na nossa vida. Não existe acaso. Você não está aqui por acaso. Você não participou desse culto hoje por acaso. Você num dia de chuva não deixou a sua casa para estar aqui hoje por acaso. Você está aqui hoje porque hoje os seus sonhos precisam ficar enterrados aqui para que você saia dessa porta com os sonhos de Deus na sua vida. E você só vai saber quais são os sonhos de Deus na sua vida quando você começar a viver a sua vida com Ele. Hoje é o dia de você receber Cristo na sua vida. E você, que numa atitude de coragem agora, você não vai permitir que o medo, que a vergonha, que o diabo, que quem quer que seja, te impeça de tomar essa decisão. Você que está aqui agora, que você precisa sair daqui para viver os sonhos de Deus na sua vida, e você precisa receber o Senhor Jesus na sua vida. Levante a sua mão onde você estiver agora, em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, que ouviu essa palavra, e você que precisa sair daqui hoje com Jesus Cristo na sua vida. Você que está aqui desse lado, que está me assistindo, que está me olhando, se você quer receber Cristo na sua vida, levanta a mão agora, onde você estiver, que eu quero orar por você. Você que tem caminhado a sua vida e talvez não conseguiu ainda entender os propósitos de Deus para você, hoje Deus quer tratar você, Deus quer falar com você, e Deus quer
te mostrar quais são os planos dele para a sua vida. Você que está desse lado aqui, que gostaria de receber Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Talvez você caminhou a sua vida, em algum momento você já esteve próximo de Cristo, você já viveu uma vida de relação com Ele, em algum momento esse relacionamento foi quebrado. Lembra que eu falei que aquela fase talvez você precisava passar, talvez você não conseguiu passar, você foi fraco, você se desviou, você se afastou, e hoje você sente o desejo de retornar para o Senhor. É simples, irmão, você só deseja reatar aquilo que foi cortado. Você deseja se ligar novamente em Cristo. Se você quer retornar para Cristo, eu estou te dando essa oportunidade. Você também pode levantar sua mão onde você estiver, caso tenha alguém aqui nessa situação. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu ainda quero te dar mais uma oportunidade. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Caso você queira aceitar a Cristo ou retornar para Cristo, levante sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Obrigado. Querido, o Senhor não falou com a pessoa que está do seu lado. O Senhor falou com você. E eu não vou poder me estender muito tempo nesse convite. E nessas horas, irmãos, muita coisa tentam nos travar. A gente também estava conversando isso essa semana na Casa de Paz. Você que levantou a mão, por gentileza, vem aqui na frente, por favor. Mas talvez nesse momento muita coisa vai querer te travar. Eu te desafio, irmãos, te desafio. Te desafio, se você quer aceitar a Cristo, se você quer retornar para os braços do Pai, esse é o último convite que eu te faço. Estenda sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Eu quero continuar falando algo que foi sobre o perdão, irmãos. Talvez o Espírito Santo, ele trabalhou no seu coração dentro dessa área. Talvez a palavra que trabalhou no seu coração não foi uma palavra de salvação. Talvez você já é um salvo em Cristo Jesus. Mas talvez o Espírito Santo trabalhou no seu coração algo muito forte em relação ao perdão. E você está decidido a sair daqui. Você está decidido a sair daqui e a resolver aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração. Se tiver alguém aqui hoje nessa situação, vem aqui à frente, fica desse lado aqui que eu quero também orar por você. Você que já está decidido, o Espírito Santo trabalhou no seu coração e você já vai sair daqui com essa convicção de restaurar aquele relacionamento que foi desfeito, talvez há tanto tempo. Caso tenha alguém aqui nessa noite que foi ministrado pelo Senhor nessa área, se tiver, venha aqui à frente, fique desse lado aqui, que eu também quero orar por você. Pode ficar ali do meu lado esquerdo, quem estiver vindo aqui, decidido a quando sair daqui, a restaurar aquilo que um dia foi quebrado. Se tiver mais alguém, esse é o último momento para que você venha aqui à frente. Como nós costumamos fazer aqui nessa igreja, eu também quero fazer nesse momento. Se você quer pedir o seu batismo, se você já está frequentando essa igreja há algum tempo e você deseja se batizar, eu também te convido a vir aqui à frente e ficar do meu lado direito. Caso tenha alguém aqui que já tem frequentado a nossa igreja e gostaria de se batizar, ou gostaria de se tornar membro da nossa igreja, mesmo que não fosse através de batismo. Caso tenha alguém aqui nessa situação, também pode ficar do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, aqueles que já estão decididos a sair daqui e a perdoar alguém, ou a pedir perdão a alguém. E do meu lado direito, aquele que quer vir para Cristo, retornar para Cristo, ou se tornar membro desta igreja.
Eu quero que você fique de pé, onde você estiver. Eu quero que você estenda suas mãos para essas pessoas que hoje vieram e retornaram para Cristo. E nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos porque nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar. O Senhor falou conosco desde o início, Pai. Tudo aquilo que foi ministrado aqui no Teu altar foi ministrado debaixo da Tua autoridade, Deus. E nós te louvamos porque nós temos a confirmação, nós conseguimos enxergar o Teu Espírito atuando aqui nessa noite, Deus. Eu te louvo por essas vidas que se entregaram a Ti, que estão retornando para os Seus braços. Eu te louvo, Senhor, porque talvez essas vidas a partir de hoje vão deixar de viver os sonhos deles para viver os Seus sonhos, Pai. E eu te peço que o Senhor estenda suas mãos sobre eles, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor cuide deles, Pai, e que o Senhor também nos use como instrumento para que, como igreja, nós também possamos cuidar deles, Senhor. E eu te louvo por um desafio tão difícil, que é o desafio de quem está aqui hoje decidido a restaurar um relacionamento que um dia foi quebrado. Pai, o Senhor sabe exatamente o que está no coração de cada um aqui. O Senhor sabe exatamente o que aconteceu, o Senhor sabe exatamente cada detalhe. E nesse caso, profetizo na vida dessas pessoas que essa semana, Deus, vai ser uma semana abençoadora, porque eles vão tirar o jugo de Satanás, que é o jugo da quebra do relacionamento, e eles vão colocar em dia, Senhor, o mandamento que nós aprendemos contigo, que é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Pai, tenha misericórdia da nossa vida, porque nós somos falhos, mas nós, Senhor, temos nosso coração ardendo com o desejo de Te servir, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que essa semana seja uma semana de vitória na vida do Teu povo, seja uma semana de bênçãos, seja uma semana onde nós possamos ver claramente a Tua atuação na nossa vida. Derrama a Tua glória sobre nós, derrama o Teu Espírito sobre nós, derrama, Senhor, a Tua Shekinah sobre nós. Quebra o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração, molda o nosso caráter, nos fortaleça para que no meio das provas nós possamos ser mais do que vencedores e que possamos tomar posse da Tua palavra que diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, abençoe a vida do Teu povo, abençoe a Tua igreja, nos dê uma semana de paz, de bênçãos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Deus dessa palavra. Fala assim pro teu querido que está do seu lado. Pode ficar de pé ainda. Deus ainda